vamos lá começar o nosso pinguim. Então, para começar, a gente faz o anel mágico, que é como se fizesse aqui uma corrente, duas, e vamos fazer 6 pontos baixos dentro do anel. Bom, a segunda carreira, a gente vai fazer uma carreira de aumentos. Então, primeira observação é, a gente não fecha carreiras, tá? Você vai ver que eu não vou fechar aqui com ponto baixíssimo. E outra coisa que, se você já viu um vídeo meu aqui, já percebeu, eu trabalho só com as alças de trás do ponto, eu não pego aqui nas duas, eu pego na de trás para deixar uma solta aqui, não só porque eu gosto do efeito visual, mas porque para a gente poder costurar as outras partes, as asas, os olhos. Bom, segunda carreira é uma carreira de aumentos já, então nós vamos fazer 2 pontos baixos em cada ponto da carreira anterior. Então, se nós tínhamos 6, nós vamos terminar a carreira com 12. Terminada a segunda carreira, nós vamos colocar aqui um marcador. Você pode utilizar um alfinete de roupa, um clipes, uma linha diferente, um fechinho de colar, para quem trabalha também com bijuteria, enfim, é só para a gente não perder aqui o último pontinho. Próxima carreira é a terceira carreira, então nós vamos fazer a terceira carreira, bloquinhos de 3, que nós vamos repetir. Como é que a gente faz? Faz um aumento, 2 pontos baixos e um no próximo. Então, o bloquinho de 3, o aumento e mais um. Então, nós vamos fazer assim por toda a carreira, um aumento e no seguinte, um apenas, até terminar. Teremos então 18. Terminei aqui a terceira carreira. Na quarta carreira, nós vamos fazer bloquinhos de 4. Então, é um aumento e um ponto baixo nos próximos 2. Então, ó, um aumento e uns 2 seguintes, então bloquinho de 4. Vamos trabalhar assim até o final da carreira. Então, finalizamos aqui a nossa quarta carreira. Então, agora vamos fazer a quinta carreira. Eu costumo trocar o marcador de pontos a cada 2, 3 para a gente não se perder, né? Então, eu vou fazer de novo quinta carreira, bloquinhos de 5. Então, eu faço um aumento e um em cada um dos próximos 3 pontos, ficando assim com um bloquinho de 5. Vamos repetir isso até o final da carreira, tá? 2 pontos baixos no mesmo ponto, um ponto baixo nos próximos 3. Finalizei a quinta carreira, na sexta carreira, bloquinhos de 6. Então, um aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto e um ponto baixo em cada um dos próximos 4 pontos. 2, 3, 4. Tá? Então, ficamos assim com um bloquinho de 6, um aumento e um ponto em cada um dos próximos 4. Finalizei aqui a sexta carreira. Já deu para entender mais ou menos como é que funciona a lógica dos aumentos, né? Então, nós vamos ter mais 2 carreiras de aumento. Na sétima, nós vamos fazer bloquinhos de 7. Então, 2 pontos altos no primeiro e um em cada um dos próximos 5. E na oitava, bloquinhos de 8. 2 pontos baixos no primeiro e um ponto baixo em cada um dos próximos 6 pontos, tá? Então, eu vou fazer mais essas 2 carreiras de aumento e volto aqui com vocês para a gente ver como é que continua. Então, finalizei a nossa oitava carreira, todas elas de aumento, tá? Então, isso aqui é
o tamanho da circunferência que eu quero, o tamanho do bichinho que eu quero, né? Então ela que vai, a gente tá aqui, ó, na última carreira de aumento. Então ele vai dar o tamanho que vai ficar o nosso pinguinzinho, ok? Agora nós vamos fazer 11 carreiras sem aumentos. Então, nós tivemos 8 carreiras de aumento, como estamos trabalhando com múltiplos de 6, nós temos ao todo 48 pontos, né? Então, agora nós vamos subir 11 carreiras de ponto sobre ponto, ou seja, 11 carreiras que terão cada uma delas 48 pontos, ok? Então, eu vou fazer as 11 carreiras e volto aqui para a gente começar a fazer as diminuições. Finalizei aqui as 11 carreiras sem aumento de ponto sobre ponto. Agora, nós vamos começar a fazer as diminuições. Bom, na última carreira de aumento, nós tínhamos bloquinhos de 8, né? A gente fazia um aumento e depois um em cada 6. Agora, nós vamos fazer, então, bloquinhos de 7, que é a nossa primeira carreira de diminuição. De que maneira? Nós vamos fazer uma redução. Então, eu introduzo a agulha aqui, pego o ponto como se fosse fazer normalmente, não fecho. Introduzo a agulha no próximo ponto, pego a laçada e fecho tudo de uma vez. Então, fizemos uma redução. E um em cada um dos próximos 6 pontos. 2, 3, 4, 5, 6. Então, ficamos aqui com bloquinhos de 7, né? Uma redução e um em cada um dos próximos 6. Então, cheguei ao final da carreira, vamos para a nossa próxima carreira de diminuição. Então, nós vamos fazer uma diminuição. Nós tínhamos feito os bloquinhos de 7, né? Vamos fazer de 6, uma diminuição e um ponto baixo em cada um dos próximos 5 pontos baixos. Então, temos aqui, bloquinhos de 6. Uma diminuição e um em cada um dos próximos 5. Então, nós vamos manter a mesma lógica nas diminuições. Na próxima carreira, uma diminuição e um ponto baixo em cada um dos próximos 4, fazendo assim bloquinhos de 5. Depois, uma diminuição e um ponto baixo em cada um dos próximos 3 pontos baixos, tá? E nesse momento eu volto aqui com vocês para a gente ver como é que faz para encher o nosso pinguim. Mas então é a mesma lógica, tá? Vamos fazendo por bloquinhos e vamos repetindo até o final da carreira. Bom, então eu terminei a carreira em que nós fizemos uma diminuição com bloquinhos de 4. Uma diminuição e uma em cada 3 pontos. Nesse momento, nós vamos parar um pouquinho a peça para poder encher, porque quanto mais a gente fizer a diminuição, menor esse espaço aqui para a gente poder enfiar a mão e colocar o enchimento. Então, não vamos cortar o fio, tá? Nós só vamos puxar aqui para não perder o trabalho. E eu vou encher com a manta acrílica. Eu compro essa daqui, manta acrílica siliconada, que é aquela mais molinha. Em lugar que vende plásticos, embalagens, ou mesmo nos armarinhos costuma ter, dependendo da cidade onde você mora. Então, nós vamos colocar e sempre lembrando que para que o corpo não fique deformado, você abre o tanto que você já colocou e coloca mais no centro, não coloca de um lado só, porque senão vai ficar deformado, tá? Aqui não tem muita regra não, assim, tanto de eu não posso passar um peso para vocês, na verdade é o quanto vocês acham adequado, tá? Tem gente que prefere mais cheio, tem gente que prefere mais vazio, tem gente que prefere colocar um fundinho com alpiste para ficar mais pesado. Eu encho só com a manta acrílica, tá? Aí quando você achar que tá bom, aí a gente volta aqui a crochetar. Nesse momento, o fio acrílico ele pode atrapalhar um pouco na hora de você fazer os pontinhos. Quem se incomodar muito com isso pode cortar um círculo de feltro branco
ou da cor do fio que você está usando, e colocar aqui, que aí ele vai impedir que os fiozinhos de fibra atrapalhem, tá? Pra gente continuar a diminuição, nós vamos fazer o seguinte: nós tínhamos feito bloquinhos de 4, né? Então agora nós vamos fazer bloquinhos de 3. Então nós vamos fazer uma diminuição e um ponto em cada um dos próximos 2. Opa! Ele com a manta acrílica já fica mais chatinho de você fazer o crochê, mas é assim mesmo. Então vamos lá, bloquinho de 3, então uma diminuição e um em cada um dos próximos 2, tá? Nós vamos fazer assim até o final da carreira, e na próxima, bloquinho de 2, uma diminuição, um ponto no próximo ponto, uma diminuição e um ponto. Então finalizei as 2 carreiras de diminuição e terminei com aquela em que uma diminuição e um ponto baixo. Então nós ficamos com 12 pontos baixos aqui. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer diminuições, 6 diminuições. Então de 12 nós vamos ficar com 6 pontos. Então de 2 em 2 nós vamos diminuindo até sobrarem 6. Finalizei aqui a carreira, fiquei com 6 pontos baixos, aí eu corto o fio, puxo, aí a gente vai pegar uma agulha de tapeceiro, aquelas sem ponta, pode ser qualquer agulha, sem ponta eu uso porque eu acho que ela atrapalha menos, que ela não tem ponta, ela não fica agarrando na linha. E aí, o que eu faço? Eu pego o ponto seguinte, pulo um, pego o outro, pulo um, pego o outro, e aí tá fechado o buraquinho aí do corpo, tá? Aí eu dou um nozinho duplo aqui, coloco esse fio pra dentro, para não ter perigo depois de abrir. E o fio, tá? Então está pronto o corpinho do nosso pinguim. Vamos fazer as asas agora. Bom, com a mesma cor que você escolheu para o seu pinguim, nós vamos começar da mesma forma que o corpo, tá? Então nós vamos fazer 6, nós vamos fazer 6 pontos baixos. Aí nós vamos repetir as asas, elas repetem as 5 primeiras carreiras do corpo. Então, o que isso significa? Eu fiz a primeira com 6, a segunda eu vou fazer aumentos, 12, vai ficar com 12. A terceira, grupinho de 3, um aumento e um ponto baixo no próximo, um aumento e um ponto baixo. Depois a quarta, grupinhos de 4, um aumento e um ponto baixo nos próximos 2 pontos. E finalmente a quinta carreira, um aumento, né, 2 pontos baixos no mesmo ponto e um ponto em cada um dos próximos 3 pontos. Então nós vamos trabalhar as 5 carreiras da mesma forma. Se você tiver alguma dúvida, você pode voltar ao vídeo e depois eu volto aqui para explicar o restante. Então eu fiz 5 carreiras da mesma maneira como fizemos no corpo, tá? Então eu tenho aqui 30 pontos baixos. Agora nós vamos fazer 2 carreiras sem aumento, tá? Então ponto sobre ponto. Então 2 carreiras em que eu vou ter 30 pontos em cada uma delas. Então fiz as 2 carreiras sem aumento, né, de ponto sobre ponto. Agora nós vamos fazer uma redução. Então nós tínhamos bloquinhos de 5 na nossa quinta carreira de aumento. Agora na primeira redução teremos bloquinhos de 4. Então eu faço uma diminuição e um ponto em cada um dos próximos 3 pontos da carreira anterior, tá? E assim até o final da carreira. Eu finalizei a carreira
Agora, na próxima também é uma redução. Então, nós vamos fazer bloquinhos de 3. Então, vamos fazer uma diminuição e um ponto baixo em cada um dos próximos 2, tá? Fazendo assim bloquinhos de 3, vamos ficar com 18 pontos no final da carreira. Então, terminei a carreira, ficamos com 18 pontos. Agora, vamos fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto. Então, 2 carreiras sem aumento. Perdão, sem diminuição. Então, finalizei as 2 carreiras sem diminuição, né? De ponto sobre ponto. Agora, nós vamos fazer a nossa última diminuição. Bom, na anterior, nós tínhamos feito bloquinhos de 3. Então, agora nós vamos fazer bloquinhos de 2. Então, é uma diminuição. E um ponto baixo no ponto seguinte. Escapou aqui a linha. Uma diminuição e um ponto baixo até o final da carreira. Com isso, ficaremos com 12 pontos, tá? Quando terminar essa carreira, vocês devem fazer mais 3 carreiras sem aumento. Então, vai ter essa carreira de diminuição com 12 e mais 3 de ponto sobre ponto. Teremos ao todo 4 carreiras com 12 pontos. Eu fiz uma carreira de diminuição, né? Como eu falei para vocês, e 3 de ponto sobre ponto. E aí, finalizamos a nossa asinha. A gente deve deixar uns 20 a 25 centímetros para costura, tá? Aí é só puxar e pronto. Então, vamos fazer duas dessas e deixar para a hora da montagem. Agora vamos aos olhos. Para fazer os olhos é muito simples. Você vai fazer de novo 6 pontos baixos. E vamos fazer uma carreira apenas de aumento, de 2 pontos em cada ponto da carreira anterior, ficando com 12 pontos. Finalizei então a segunda carreira, ficamos com 12 pontos. Esse é o fundo branco do olho. Como é uma peça muito pequenininha, eu costumo fechar essa segunda carreira com ponto baixíssimo, tá? Aí vai ficar assim bem redondinho. Então, vamos fazer 2 olhinhos. Para fazer o bico, nós vamos pegar o fio amarelo ou laranja, a cor que você quiser, e vamos fazer 4 correntinhas. 3, 4. Na quarta correntinha, a partir da agulha, ou seja, a primeira que a gente fez, nós vamos fazer 3 pontos altos. Enfim, está feito o nosso bico. Aí vocês deixam cerca de uns 15 centímetros para costura, corta o fio e puxa, tá? Depois, na hora da montagem, vocês vão ver como a gente costura esses pontinhos aqui no formato, mas um formato quase triangular aqui do bico. Para fazer a barriga, a gente tem 2 opções. Ou vocês podem fazer o triângulo, vocês podem fazer o coração que tá na receita lá no blog, eu vou deixar o link aqui embaixo, que aí é só seguir, tá explicadinho lá, vocês fazem o coração que vai ficar assim, ó, tá? Ou vocês podem fazer um círculo, como eu vou fazer agora. Então, nós vamos fazer 6 pontos baixos no anel mágico, como começamos. E vamos fazer carreiras de aumento da mesma forma como fizemos para o corpo, tá? Então, nós vamos fazer as carreiras de aumento até o tamanho que a gente quiser, na verdade. Então, nós vamos fazer igual ao corpo, as carreiras, aqui tá o começo, aqui tá o começo, as carreiras de aumento. Então, eu fiz 6, eu vou fazer 12, 18, 24 e
30 eu acho que tá bom. Vamos fazer 30 e medir aqui no pinguim. Então, eu fiz 5 carreiras, 30, e é o tamanho que eu acho que tá bom, que é um tamanho mais ou menos correspondente aqui ao coração, tá? Então, agora, nós vamos para a montagem. Então, nós temos que ter uma barriga, 2 olhos, esse aqui eu já coloquei, o outro eu vou colocar com vocês, e 2 asas, além, claro, do nosso bico. Tudo isso agora a gente vai costurar no corpinho, tá? Então, começando pelos olhos, vocês vão colocar, ou dá pra fazer de crochê mesmo, você pega a linha preta e faz 6 pontos baixos e costura aqui em cima. Até uma boa ideia quando você vai dar um presente para uma criança muito pequena, ou você pode costurar um botão, ou pode usar esses olhinhos, muito usados aí para amigurumis e para bichinhos de pelúcia, tá? Eu não sei onde encontra no Brasil, se alguém souber, por favor, deixe um comentário aqui. Eu costumo comprar daquela professora que eu falei para vocês que eu fiz o curso da Stay Stroke, eu vou deixar o link do blog dela aqui embaixo. E eles são muito seguros porque vocês estão vendo aqui tem um formato de parafusinho, aí a gente coloca essa tarraxa aqui e ele fica bem preso, não tem como sair, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que nós vamos costurar no corpo são os olhos. Então a gente pega uma agulha de tapeceiro, coloca aqui e costura aonde a gente acha que é mais adequado. O meu aqui eu coloquei entre as carreiras 5 e 8, tá? 1, 2, 3, 4, 5. 5 é que tá bem em cima do olhinho. E costurei da 5 até a 8. Então, a gente pega aqui a nossa agulha de tapeceiro, pega o nosso corpinho aqui e contamos 1, 2, 3, 4, 5. Então, bem abaixo da quinta aqui a gente passa a linha e já posiciona. Essa parte do olho aqui é só você dar uma pressionada, ela vai entrar no vão de um dos pontos. Aí a gente pega a agulha e costura normalmente, tá? Normal. Nós vamos costurar um olho e depois o outro. O pinguim, ele não costuma ter um olho muito grudadinho, né? Então eu gosto de colocar um pouco afastado aqui. Então nós vamos costurar e depois voltamos com o bico. Então ficaram assim os olhinhos. O bico nós vamos pregar exatamente no meio dos olhinhos, tá? E aí a gente vai pregar nessa posição aqui para ficar um triangulinho. Para evitar qualquer problema com o acabamento, esse fio do início que a gente vai costurar com esse que a gente deixou, né? Esse do início eu pego a agulha e coloco ele aqui dentro do trabalho assim, ó. Daí não tem erro, não vai ficar, não tem o perigo de desmanchar de nada. Com a agulha, ele vai ficar mais ou menos aqui, eu coloco e atravesso aqui, pronto, tá? Aí eu posso cortar, não tem problema. Então, vamos costurar o nosso bico e voltamos para colocar as asas. Bom, então, ele ficou assim, tá? Agora, vamos costurar a barriga. Se você fez o coração que tá lá na receita que eu postei no blog, você vai colocar o centro do coração bem onde acaba o bico, tá? Ele vai ficar assim. Se você preferir fazer o círculo, nós vamos costurar também abaixo do bico. Vamos colocar aqui a agulha de tapeceiro. Nós terminamos o trabalho aqui, né? Para que a barriga fique bem redondinha, eu pego o fio e passo aqui no próximo ponto, ó, tá vendo? Dessa maneira. Aí, ele fica com aspecto mais arredondado. Então, nós vamos posicionar bem abaixo do bico aqui
e vamos costurar toda a volta com agulha de tapeceiro. Como eu falei para vocês no início do vídeo, eu faço em ponto, pegando a alça de trás só, porque ficam sobrando essas alças. Então, na hora de costurar, eu costumo pegar só essas alças aqui, tá vendo? Por quê? Porque daí eu não corro o risco de, por exemplo, colocar a agulha e ela voltar cheia de manta acrílica, por exemplo. Então, eu prefiro pegar as alças e ele vai ficar costuradinho direitinho. Então, ele ficou com a barriguinha desse jeito, tá? Agora nós vamos pregar as asas. Uma delas eu já coloquei, a outra eu vou colocar com vocês. A altura das asas também, quem sabe, eu coloquei na 8ª, que eu achei que ficou bacana porque acaba junto com o corpinho, tá vendo? Então, nós vamos colocar numa agulha de tapeceiro. De novo, para facilitar a costura, nós vamos passar a linha por esse ponto aqui, para ficar mais retinho. Se vocês se lembram, a nossa asa tinha 12 pontos na última carreira, né? Então, agora nós vamos, ao dobrar o meio, nós vamos costurar 6 pontos. Pego uma alça e passo por 2 pontos. Pego outra alça e passo pelos 2 pontos. E assim eu vou fazer até o finalzinho aqui da minha asa. Aqui nesse último ponto eu já posso fazer um nó. Eu costumo fazer um nozinho duplo aqui para evitar qualquer problema no futuro. Fiz o nó, coloco aqui no meio em qualquer lugar, puxo e corto o fio. Então, tá assim o nosso pinguinzinho. Então, vamos fazer a pata, as patas. Para fazer as patas, a gente vai utilizar o fio amarelo e vamos trabalhar diretamente no pinguim, tá? Então, eu vou pegar a 4ª carreira da última para frente, 1, 2, 3, 4, e mais ou menos no meio eu vou dividir aqui 3 pontos para um lado, 3 para o outro. Então, eu vou pegar o fio e vou fazer um ponto baixo em 3 pontos aqui, pegando sempre essa alça não trabalhada, tá? Que a gente deixou. Por isso que eu falo, eu prefiro trabalhar assim, porque se a gente tivesse pego as 2 alças, nós não teríamos essa oportunidade de utilizar agora para fazer a pata. Uma corrente, vira o trabalho, um ponto baixo em cada ponto da carreira anterior. A corrente não conta, tá? Então, são 3 pontos. 2 e 3. Uma corrente. Aí, nessa 3ª carreira, o que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto e um ponto baixíssimo para prender, para fazer como se fosse aquele vãozinho da pata do pinguim, tá? No seguinte, deixa eu prender essa linha aqui, 2 pontos baixos e prende. Um ponto baixíssimo. E no terceiro, 2 pontos baixos e prende também, tá? Agora é só cortar o fio e arrematar. Aí eu vou dar um nozinho, vou esconder na peça, mas o importante que eu quero mostrar pra vocês é o efeito aqui, vai ficar um pezinho assim, tá?
Então eu vou fazer o outro e a gente volta para ver como é que ficou o nosso pinguim. Então o nosso pinguim ficou assim. Bacana, né? Agora eu queria só fazer um comentário com vocês sobre o que eu fiz lá naquele vídeo sobre materiais. Então esse aqui, esse que eu fiz junto com vocês, eu fiz com fio acrílico. Esse aqui é aquele fio que a gente chama de lã, né? Então, inclusive esse aqui acho que é Monet, a outra é Alice, eu não lembro exatamente qual, porque eram os fios que estavam sobrando por aqui. Então ele tem esse efeito aqui. Esse que é bem bacana. Esse outro aqui foi feito com o fio Duna da Círculo. Ele tem outra textura, estão vendo? Então, eu acho o seguinte, se você for utilizar como enfeite, talvez esse fique até mais bonitinho, porque ele tem pelo menos no caso de peças menores como esse pinguim, ele fica com uma aparência mais suave. Esse aqui os pontos todos estão bem aparentes, estão vendo? Uma peça maior fica bacana, numa menor também, mas enfim, dependendo do que você preferir. Agora, se você for dar na mão de um bebê, eu sugiro que você faça com esse fio Duna aqui, tá? Que é o caso desses 3 aqui. Nossa, família tá aumentando aqui, família de pinguins. É o caso desses 3. Por quê? Porque aqui não tem perigo de nenhum pelinho ir para a boca do bebê. Esse aqui, ele já tem os pelinhos que são naturais aí do tipo de fio, tá? Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Obrigada por ter assistido. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para não perder as novidades. Um abraço e até a próxima!